Paz do Senhor, irmãos. Tome seu assento, por favor. Estou feliz de estar aqui esta noite com os irmãos e poder rever nosso pastor, os demais obreiros, Ministério e Igreja de Jesus. Nós chegamos essa madrugada da cidade de Porteirinha, Minas Gerais, onde desde a quarta-feira passada nós estivemos ali e desde que chegamos tivemos uma agenda bastante corrida, sem parar nenhum dia, visitando os nossos missionários. Nós temos 2 missionários em Porteirinha, um deles é Domingos Xavier e o outro é o Jorge Souza, que trabalham conosco. Esta igreja, já por 13 anos consecutivos, ela presta o seu devido atendimento àquela região. Há 13 anos já, os ceifeiros da hora final, e quando falo ceifeiros não estou falando do departamento, estou falando de todos vocês que aportam para a obra de missão. E foi muito precioso poder voltar depois de 11 anos. 11 anos se passaram e nós estivemos naquela cidade, naquela feita, nós fomos, lembro eu, pastor Pedro Monteiro, Jair Laurindo e também o Rudinei. Fomos, pela primeira vez, conhecer aquela região. E em relação à região, muita coisa não mudou. Ao contrário, bastante coisa até piorou. Nós chegamos lá, novamente encontramos um aspecto geográfico bastante complexo. Já está completando quase 10 meses que não cai uma gota d'água sobre a terra. A cidade de Porteirinha compreende um eixo com 39 mil habitantes, sendo que é um miolo bastante pequeno a cidade em si, a estrutura, mas o campo é muito vasto, é enorme o campo. E quando falo campo, falo em todos os sentidos, porque é só campo mesmo. São serras, montanhas e o interior é totalmente desabrigado de qualquer calçamento ou asfalto e, sobretudo, a seca que deveria, ou seja, o campo que deveria produzir para a cidade, traz o prejuízo de não ter produção nenhuma. Anos atrás, quando nós fomos lá, nós vimos que já começava uma certa crise nos produtores de algodão. Os irmãos relataram para nós naquela época que existia um bicho chamado bicudo, que ele cortava as hastes do algodão e morriam. E com o passar do tempo, houve uma nova tentativa, mas agora definitivamente todas as empresas estão fechadas. Isso traz um caos bastante grande, porque os irmãos que sobrevivem do campo, eles precisam dar um jeito na ração para que eles possam ter pelo menos como tirar um leitinho para a sobrevivência. Isso é o que eles fazem diariamente. É uma situação também caótica para a nova geração. Nós nos deparamos com adolescentes e jovens bastante, digamos assim, preocupados, alguns até tristes, porque eles gostariam de ficar na cidade deles. Todo mundo que nasce em determinada região gostaria de permanecer ali. E eles meio que são forçados a tomarem uma atitude de deixarem os pais e tentar uma oportunidade numa cidade que está a 170 quilômetros dali, que é Montes Claros, ou então o famoso vamos para São Paulo. E a maioria vai para São Paulo. E muita gente de São Paulo se frustra, principalmente agora que São Paulo não está nada bom, e volta novamente. E fica nesse vai e vem, e isso é bastante desconfortável para a igreja. O pastor fazia essa observação, o pastor Moisés, que é o pastor local, dizia: aqui os missionários trabalham, discipulam, batizam, ganham as pessoas, e quando nós vamos comer do fruto, elas voam para outro lado. Aí fica esse processo o tempo todo. Ganhamos 5 almas, que benção, agora vai o negócio. Aí os irmãos, pois é, pastor, eu queria a carta porque estou indo para outro lugar, não tenho emprego, eu tenho uma família para cuidar, eu preciso sair da região, e assim tem sido.
é incomparável à situação que você vive aqui. Incomparável. Se for comparar Içara com Canaã, eu não sei se Canaã ou Içara aqui está melhor. Porque você vive em berço esplêndido. E às vezes nós reclamamos da nossa condição. E quando nós temos uma luta, achamos que a nossa luta é muito grande. Mas quando você depara com a luta dos outros, você diz, ai que lutinha. Eu pedi até para o Senhor acrescentar a minha luta, né? Então, essa é a realidade. E os missionários, não houve sequer uma só vez que eles tenham queixado da situação, bem pelo contrário. Eu trago firmemente da parte do pastor Moisés, Domingos Xavier e do Jorge, palavras de plena gratidão aos irmãos em Içara. Plena gratidão. Gratidão de poder mantê-los durante todos esses anos. E a palavra de fechamento deles é a seguinte: por favor, não nos deixe, não nos abandone. O pastor, inclusive, pediu para que a gente fizesse um esforço maior. Existe, inclusive, uma região chamada Tanque, onde não existe crentes na região. É uma comunidade nova. E o pastor perguntou se nós não tínhamos aqui um casal para enviar para aquele lugar. E eu não soube responder na hora, porque não quis me precipitar em palavras, mas de alguma forma eu vi a necessidade, de repente, quem sabe, sei lá, não sei como, alguma coisa pode acontecer. O que vamos fazer é orar e deixar a vida prosseguir como está no momento. Mas eu tenho certeza que Deus, para aquele pastor e para aquela região, também vai prover alguém no determinado tempo. E eu tenho certeza que também aparecerão recursos para que a gente faça esse trabalho. Nós, na quinta-feira, quando digo nós, comigo me acompanhou o presbítero Anderson Pradebon, que foi fazer toda a cobertura de filmagem para nós trazermos um belíssimo material. Inclusive, esperamos que durante o congresso você possa ter acesso a esse material. Nós temos mais de 4 horas de filmagem e nós temos perto de 1000 fotos, alguma coisa assim, de imagens bastante preciosas para que os irmãos possam não só ver, mas se não compartilhar com os outros e também se sensibilizar diante da verdade de cada uma dessas imagens. E dentre todas as imagens, eu gostaria de frisar que na quinta-feira de manhã nós fomos visitar num monte muito alto. Eu não saberia dizer quantos metros tem, também esqueci de perguntar, mas sei que nós caminhamos cerca de 2 quilômetros de morro acima para chegar a visitar uma irmã chamada Joaquina. E essa irmã Joaquina, ela tem 5 filhos, e dentre os seus filhos tem um com síndrome de Down e com bastante deficiência mental. E o seu marido está desviado, e ela vem com os filhos à igreja. Ela faz 12 quilômetros a pé para chegar até o culto, descendo aquela ribanceira com os filhos. E na filmagem eu pergunto a ela se vale a pena. Ela disse, claro que vale a pena. Depois que eu conheci Jesus, tudo vale a pena. Eu era doente, eu era infeliz, eu era triste, agora vale a pena. E segundo o pastor Domingos, ela chega às vezes 3 horas da tarde, porque ela sai cedo de casa, chega 3 horas da tarde na igreja, vai para a igreja orar, ora até a hora do culto. Depois do culto pega a rapaziada e volta para a igreja, chegando entre 12:00 e 1h da manhã em casa de novo. Essa é a realidade dela. Quando chegamos lá, o seu marido estava fazendo alguma atividade, como ele diz, estava ali fora arrancando toco, porque não tinha muito o que fazer mesmo. Arrancar toco e cuidar de algumas vacas, algumas galinhas, algumas coisas para sobrevivência. Era isso. Mas em nenhum momento existe arrependimento, porque quando alguém conhece Jesus de verdade, não tem do que se arrepender, né? Então, nós nos chocamos diante da realidade quando a comparamos com a nossa,
mas eles sequer têm o semblante de tristeza, porque a tristeza deles não diz respeito a ter ou não a comer. A alegria deles está em que Jesus transformou a vida deles. E eles têm garantia de vida eterna, isso é o mais importante. Então, irmãos, são muitos os relatos. Depois também o presbítero Anderson pode, de alguma forma, também trazer informações para os irmãos. Mas, de qualquer forma, nós passamos momentos agradáveis. Na simplicidade, nós fomos muito bem recebidos, porque o que faz a diferença não é o que você tem, senão o coração que você tem. E aquelas pessoas, ainda não possuindo muitas coisas, possuem um coração verdadeiro, sincero, amoroso, e nos recepcionaram de uma maneira extraordinária, que nós não tivemos como pagar, obviamente, tudo o que eles fizeram por nós. Tivemos um congresso maravilhoso, na sexta, no sábado e no domingo de manhã e no domingo à noite. E tivemos na quarta-feira na congregação de Cerrado e na sexta-feira na congregação de uma localidade chamada Paciência. Então tivemos todas as noites tomadas e foi um congresso espetacular, tremendo. Eu vi Deus falando com pessoas, tocando a nova geração, e eu tenho certeza que lá de Porteirinha nascerá muitos missionários que se aliarão a nós no futuro para uma grande obra que nós ainda não a sabemos, mas eu tenho certeza que Deus lá também está preparando os seus homens e jovens guerreiros para aquela obra. O que nós pedimos é o que eles também pediram: orem por nós. Não nos deixe aqui, estendam as mãos, façam alguma coisa por nós. E nós, obviamente, vamos continuar fazendo, porque nós não somos donos da verdade e nós também não temos por que reter qualquer tipo de recurso. Quando Deus abre a porta, só Ele pode fechar a porta. Essa foi uma das palavras que Domingos Xavier usou, pastor. Eu brinquei com ele e disse: eu vim aqui, na verdade, para cortar para a gente, já estamos 13 anos aí. E ele disse assim para mim, e eu aprendi uma coisa, obviamente, porque ele deu uma sarrafada boa. Ele disse assim: pastor Adonias, quando Jesus mandou secar a figueira, e quando a Bíblia diz que o machado já está posto à raiz, eram para árvores que não produziam frutos. Mas eu produzo frutos. Então o senhor não pode cortar nada, não. Eu disse: é verdade, então vamos repensar esta verdade. Então, meus amados irmãos, eu tive o privilégio, em nome do departamento, de poder ir lá e trazer essas informações para os irmãos, rogar aos irmãos orações em favor daquele povo, pedindo a Deus, sobretudo, que envie chuva abundante. Nós tivemos a honra de ver, saindo de lá, chuva leve, fina, caindo sobre a terra e molhando a terra. Eu desafio os irmãos a orarem. No domingo à noite nós oramos e nós com fé dissemos que a chuva ia cair, e 3 horas da madrugada a chuva começou a cair. Choveu durante toda a madrugada, choveu durante toda a manhã, choveu durante toda a tarde. E hoje eu falei com o pastor, disse: deu uma estiada, mas está pintando chuva de novo, eu acho que vai chover. Então o que nós podemos dar àquelas pessoas, obviamente, é a nossa palavra de fé e de oração, pedindo que o Senhor lave aquela terra, empape aquela terra, porque aquele povo precisa comer, precisa manter os seus gados, precisam ter os rios com as águas correndo. É tão impressionante, e eu aprendi 2 coisas. Uma, eu vi uma loucura de um lado, e outra, uma lição de outro. Eu vi pessoas que começaram a construir as suas casas dentro da lagoa que se secou. Aí nós fomos visitar uma senhora, já há mais de 70 anos, juntamente com o pastor, e o pastor fez esse comentário à irmã, e a irmã disse uma palavra muito certa: pastor, se as pessoas estão construindo na lagoa, é porque essas pessoas perderam a fé.
Mas nós cremos, e o dia que vier a água, eu não quero nem ver aonde que vai a casa deles. E essa é uma realidade. As pessoas construindo no caminho da lagoa, dentro dos riachos, porque disseram, aqui é terra de ninguém. Antes era uma lagoa, então vamos construir. E então essa é a realidade, um pouco, não é? Da realidade dos irmãos lá. Eu não sei se nós temos algumas imagens, se o pastor permite passar uma imagem, né? E nós vamos, tem então, áudio nossa aí? Chegada aqui ao topo do monte. Aqui na região de Carrascão. Nós estamos aproveitando a nossa vinda aqui na comunidade de Carrascão, onde é a área de trabalho do irmão Domingos. Então nós vamos aproveitar, porque o irmão Domingos é um dos, dentro do projeto aqui em Minas Gerais, é o primeiro missionário que nós adotamos, e já fazem 14 anos por aí, né? 13 anos, né? Já há 13 anos que nós estamos sendo mantidos aí pelo Departamento de Missões aí de Sara, né? Aí o nosso querido pastor Pedro e também aí a família Monteiro, né? Departamento de Missões, toda a igreja aí que tem nos dado esse suporte de nós poder estar fazendo a obra de Deus aqui, né, nessa região. Olha só, o senhor estava comentando comigo esses dias que teve uns anos atrás aí que o senhor deu uma parada por conta de uma enfermidade. Isso, pastor Adonias. Na época eu estava em Pai Pedro, e nessa época foi uma época que me pegou a enfermidade, e eu tive que dar uma parada, assim, mudamos do Pai Pedro, mas Deus, com a sua bondade, tornou-nos colocar de novo na obra. E o senhor qual foi o motivo da enfermidade? Olha, pastor Adonias, o motivo da enfermidade foi um problema que deu na coluna, e até então o médico falou para mim que eu poderia providenciar uma cadeira de roda. Eu fiquei 15 dias andando de muleta e não podia parar em pé, mas orando a Deus, a igreja, Jesus Cristo me deu saúde, que hoje eu estou fazendo a obra, como você está vendo, pastor Adonias, aqui a localidade. A gente vem aqui de a pé, vem de moto, e estamos aí fazendo a obra do Senhor. Diga uma coisa, não seria já melhor, com todo respeito, na sua idade, com o tempo de trabalho, o senhor já andou bastante, não seria melhor dar uma descansada, parar um pouco e deixar que outros façam o trabalho? O que o senhor acha disso? Olha, pastora Adonias, até então, eu sempre, né, o que tem no meu coração é de fazer a obra, parar só quando Jesus voltar. Olha só, ontem nós estávamos ali conversando com a sua esposa, né, e ela estava falando das viagens de vocês. Já mudaram algumas vezes aqui, né? Já, nós fizemos algumas mudanças já, até que quando a gente vai mudar, ela fica pensativa sempre, né? Às vezes fala alguma coisa. Só que agora, pastor Adonias, eu notei uma coisa que ela já fica na expectativa quando a gente está em um lugar que fala, tá bem aqui, tá? Ela já fica pensando, vai mudar. Pastor, vocês têm quantos filhos mesmo? 9 filhos. E esses filhos atrapalharam o ministério? Ter filhos dificultou em que situação? Qual foi? Eles foram pedra de tropeço? Ou eles seguiram junto, foram firmes, entenderam o chamado? Como é que vocês administraram isso? Olha, pastor Adonias, hoje eu posso dizer, meus filhos foram bênção. Por quê? Porque eles cresceram conhecendo a palavra de Deus, me ajudando a fazer a obra, em momentos às vezes difíceis, né? Como a família era grande e a gente não tinha um suporte para poder estar dando para eles. Então teve uma época que nós tivemos que separar, tivemos que deixar eles em cidade de Porteirinha para nós ir para outro lugar, outra localidade. Então nessa época foi difícil por causa da esposa, né? Sempre as mães que estão sempre junto com os filhos, mas
sempre foi bênção, né? E hoje eu louvo a Deus porque já tem do meu filho que já é obreiro, já é diácono na casa do Senhor, e eu louvo a Deus por isso. Mas eles nunca foram motivos de dizer, vamos parar, vamos deixar de lado a questão de ministério, porque o sustento não dá, não tem como seguir essa caminhada. Não, pastora Adonias, sempre eles, às vezes, né, momentos que às vezes a gente conversava, eles, os mais velhos, né, falavam sempre comigo, não, pai, vamos continuar fazendo a obra. Eu sei que tá difícil, mas nós vamos fazer a obra e eu louvo a Deus por isso. Pois bem, nós estamos aqui então com o Missionário Domingos. Nós estamos exatamente meio-dia, agora são meio-dia pontualmente. Hoje é sexta-feira. Nós estamos debaixo de um sol aqui queimando e nós fizemos dessa pedra aqui o nosso escritório para conversar um pouco sobre a questão de missão. Já visitamos algumas regiões, algumas casas de irmãos aqui, e nós estamos num sertão aqui mesmo, porque o negócio está queimando, a seca está grande, você pode acompanhar nas imagens aí, existe até um milagre que no meio da seca toda aparecem algumas árvores verdes, só que os animais não têm acesso a essas árvores e isso tem dificultado bastante. Nós estamos aqui, quantos quilômetros da congregação lá de Paciência? Aproximadamente de 12 a 13 quilômetros. E daqui a pouco tem irmãos aí que já vão descer pro congresso lá em Porteirinha, que dá o que lá? Dá uns 30 lá. Daquilo em Porteirinha? Deve dar 25. 25 quilômetros. Tem irmão aí que está disposto a ir a pé a metade do caminho, depois pega um ônibus, uma carona, para estar no congresso. Olha, é um trabalho de bastante dificuldade. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e Deus sabe até quando, né? Nós costumamos dizer o nosso slogan do nosso Ceifeiros da Hora Final é fazendo missões até o fim. Amém. Eu quero estar agradecendo pelo apoio aí de Sara, né, o Departamento de Missões Cifreiro da Hora Final, né, e aí toda a equipe de missões aí, a família Monteiro, essa família que nos adotou aqui no norte de Minas e que tem sido só bênção na nossa vida. Pastor Adonias, eu louvo a Deus pela vida do pastor Pedro com a família, essa igreja amada. Sempre aqui na congregação eu falo desse trabalho porque nós tivemos ontem à noite o presbítero Didi, que até deu uma palavra falando sobre isso, o apoio e essa ajuda que aqui para nós só Deus pode dar a recompensa. Maravilha, nós vamos descer, daqui 15 ou 20 quilômetros tem uma irmã esperando nós já para o almoço. E nós não queremos desanimar a irmã lá. Nós vamos até lá comer uma galinha caipira com ela. Isso, lá na casa da irmã Marinha, lá no lugar chamado Córrego do Matão. É isso aí, Córrego do Matão. Daí você já imagina mais ou menos onde é que fica isso. Deus abençoe, fazendo missões até o fim. Amém. Amém, irmãos. Isso aí é um pouco das mais de 4 horas que tem. Os irmãos terão acesso também pelo site dos Ceifeiros, o Facebook dos Ceifeiros, da igreja também, e de todo o material que você vai poder coletar também através do nosso departamento aqui de mídia e também no Congresso de Missões. Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Nós vamos fazer 2 coisas. Nós vamos aproveitar o momento e orar por essas pessoas lá, pelos missionários, e nós vamos também agradecer a Deus, porque depois dessa oração nós vamos fazer uma das melhores coisas que a gente faz também com a nossa vida, adorar a Deus com as nossas ofertas. Lembrando sempre que quando você dá, é melhor do que receber, sem sombra de dúvida. Né? Aqui está o nosso querido Noé, que sabe bem do que eu estou falando, né, Noé? É muito melhor dar do que receber. Lá em Cabo Verde também tem gente em situação deplorável, né? Vimos lá pessoas que ficam em casa, crianças. Uma vez o pastor Carlos contou para nós que chegou na casa de uma pessoa
e bateu na porta, não tinha ninguém, as crianças vieram por uma fresta atender e disseram: a mãe não está, a mãe fechou a casa e foi trabalhar. E vocês estão fazendo o que aí dentro? Nós estamos esperando a mãe. E vocês já comeram? Não, a mãe deu água para nós antes de ir trabalhar, depois ela traz alguma coisa. Essa é a realidade, você conhece a realidade. Então, nós temos o que dar, dê com amor, dê com alegria, dê sem reclamar, dê com paixão, dê porque Sara e os ceifeiros não brincam com o seu dinheiro, fazem missões de verdade, e nós temos certeza que Deus está recompensando maravilhosamente a sua vida. Pai querido, nós oramos no nome de Jesus, agradecendo-te a ti, Senhor, pela vida que nós temos, por aquilo que nós somos e por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós. E nós somos, Senhor, administradores desta bênção, e nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor, por sua infinita graça, decidiu derramar sobre nós. Pai querido, oramos também pela região do norte de Minas Gerais. Aquelas pessoas necessitam da chuva, Senhor. Elas precisam que o seu solo árido seja totalmente encharcado. Nós cremos que a nossa oração pode transpor os quilômetros, as barreiras e as montanhas do norte de Minas e chegar até a região de Porteirinha, os seus arredores, e molhar toda aquela terra. Então, Senhor, desça as tuas nuvens, carrega as tuas nuvens e derrama sobre aquela cidade, de forma que os rios e as lagoas voltem a produzir, e que todos os córregos, Senhor, voltem a sentir a leveza de cada gota que sai por ela. Meu Pai querido, nós pedimos e cremos que o Senhor é capaz de todas essas coisas, através da fé que habita em nós. Te agradecemos porque vamos ofertar, Senhor. Nós te louvamos porque podemos fazer, porque nós temos o pão, nós temos a água, nós temos o trabalho e temos como resultado o dinheiro. E como forma de gratidão, nós damos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui nesta noite mais uma vez. Esse grupo de irmãos com a Igreja de Deus, para nós desfrutarmos de tantas bênçãos. Eu estou comovido e não sei se vou pregar nessa noite. Pastor, vamos deixar para outra oportunidade, porque quando nós falamos de missões e quando nós vimos essas coisas que o pastor está trazendo aqui e que nós vimos bem de perto nesta manhã, muito mais vídeo na reunião de obreiros, não tem condições da gente. A gente fica impactado, fica de uma maneira sensível o Espírito Santo de Deus, a voz de Deus que clama, a voz de Deus que clama, aleluia, a voz de Deus que clama por almas, e nós estamos tão despercebidos. Claro que eu não estou aqui exortando ninguém, tem aqueles irmãos que contribuem bastante, aqueles irmãos são abençoados por Deus, que tem o seu coração. Mas ouvia enquanto o pastor Adonias trazia esse relato, claro que não é para gritar, não é para se espantar, porque nós sabemos de tudo isso. Agora, só quem sabe mesmo é quem vai lá. Se nós falamos aqui, por isso que incentivei bastante os irmãos, se quisesse acompanhá-lo nesta viagem, porque só quem vai lá e vê de perto como é a necessidade, como é a igreja. Eu ouvi nesta manhã, aquele velhinho, senhor, 94 anos, 93 anos, que doou um pedaço da terra dele para fazer uma igreja. Isso já faz tempo, né? 4 anos ele ficou mantendo, limpando o terreno.
para não deixar entrar mato ali, porque ele queria uma igreja ali. E hoje ele dava testemunho, não sei, sexta-feira, para os irmãos lá, que ele está com 93 anos e a igreja já está feita, não está acabada, mas já estão se congregando dentro, e para ele foi uma felicidade a maior do mundo. Irmãos, isso faz que a gente chegue mais perto de Deus. Isso faz que a gente chegue mais perto de Deus. E não é por hipocrisia, mas diz: Senhor, podia virar o calendário da nossa vida, né? Voltar o ponteiro para trás e fazer a gente bem novo. Igual muitos que estão aqui, para a gente ir nesses lugares, trabalhar para Jesus e ver o que Deus está fazendo e que Deus quer fazer ainda através da nossa vida. Que Deus não vai fazer através dos anjos. Deus não vai fazer através de outra coisa. Deus faz através de nós. A ferramenta é nós. Tanto para uma coisa como para outra. A contribuir tem que ser nós. Porque os anjos não vêm do céu, ou Jesus vem aqui e pega dinheiro. Não é assim. Deus tem feito de nós ferramentas poderosas para esse trabalho. Para esta obra tão grande, tão maravilhosa. E quando os irmãos, eu estava ouvindo, quando os irmãos se referem ali ao pastor Pedro Monteiro, à família Monteiro, não é que eles queriam me elogiar, entendeu? É porque a iniciativa foi nossa, nós já estivemos lá e a família está na obra que estava lá, o pastor Adonias, mas eles estão agradecendo a igreja, é você. Eu não quero essa honra para mim. Eu quero essa honra para Deus e para a igreja de Sara, que é uma igreja que está estendendo ramos por todo este mundo aí, fazendo a obra missionária com muita dedicação, com muita graça e com muita, assim, temor e tremor. Nós fizemos a obra de Deus. Não estamos... o pastor Adonias foi de avião lá em Minas Gerais. Claro, isso hoje é os veículos para chegar mais rápido. Eu já fui de caminhonete. Eu, como ele disse da outra vez, na caminhonete, dormia um pouco, uns no chão da caminhonete, outro dormia em cima do banco de trás e ia virando, fazendo assim, e passando noite inteira, entendeu? Enfrentando, porque nós não conhecíamos o trajeto, e muita gente disse que nós fizemos loucura, porque tem um trajeto depois de Montes Claros, e disseram: como é que vocês passariam a noite? É perigoso. Mas nós passamos, Deus deu graça. Mas agora de avião, R$800, mais cômodo, mais ligeirinho para chegar lá. Mais barato do que com carro. Entendeu? Então, se falar de avião hoje, todo mundo fica espantado? Não se espanta mais, porque o avião está uma coisa bem comum. Bem comum, bem comum. Mas o que choca e o que traz nós a fazer mais missão é aqueles irmãos lá. A obra de Deus. Não é querer ter um nome, é ver a obra de Deus prosseguindo. E você devia ser mais alegre do que isto. Você devia ser mais alegre. Se você participa com seu troquinho ali, todo mês, você devia dar glória a Deus. Que aquilo que eu estou plantando, eu já estou colhendo. Nós vermos um velhinho atrapalhado para falar, 93 anos, tá? Dando testemunho, daquela maneira, dizendo que Jesus é bom, que estava cultivando o terreninho ali que deu para a igreja, e ele agora tem a felicidade no coração, porque a igreja foi feita no terreno que doou. Maravilha de Deus. Coisa gostosa é dizer que, aquilo que o pastor disse nessa noite, melhor dar do que pedir. Coisa triste é pedir, irmãos. Eu não passei por isso, mas tem muita gente que já passou. Pedir, ficar com aquela cara, como se diz, de tristeza, para ver se alguém dá alguma coisa para nós. Agora, dar é bom. Se você tem, faça. Você tem joelho para orar, ore. Você tem tudo o que quer, porque Deus tem dado para nós. Deus tem reservado uma fatia para o sul de Santa Catarina, ou para a igreja de Sara, agora que estamos falando, uma fatia muito grande para que nós façamos a obra de Deus. Estamos em igreja carpetada, cadeiras bonitas, som bom, iluminária, tudo maravilhoso. O que é que nós queremos mais?
O que é que nós precisamos mais? Nós precisamos de despertamento espiritual. Nós precisamos de amor pelas almas. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia para aqueles que não podem, que não têm. Não é isso que a Bíblia diz? Que a Bíblia relata? Qual é a igreja? Qual é a igreja? Como é que diz? Qual é a religião? Como é que diz ali o Tiago? É Tiago, né? Qual é a religião pura e verdadeira? A Assembleia de Deus. Irmão, a Assembleia de Deus é um nome. E se nós não tiver Deus aqui dentro, não adianta nada. Se nós não tiver o amor, aí ele relata dizendo, a religião pura e verdadeira é aquela que atende os pobres, as viúvas e faz a obra de Deus. Lê na sua Bíblia isso. Vê se é assim, Anderson. Está aberto aí já? Já que nós não vamos pregar, então nós vamos sim. Já vai dar 9 horas. Imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião pura e verdadeira. Dar aos órfãos, às viúvas, e se guardar da corrupção das coisas. É cuidar e cuidar dos outros. É uma coisa simples, a religião pura. Não ficar agarrado em alguma coisa e querendo dizer que é mais santo do que o outro, não. Essa é a religião pura. Os irmãos estão em pé, mas nós já vamos terminar, já vamos orar. Pode ficar mais um pouquinho, porque eu estou em pé também. Amém? Essa é a religião pura. Nós ficamos aí pensando, meu Deus, que coisa, que dificuldade de servir a Deus, que prisão, que não sei o quê. Não, irmão, é fácil. É só participar disso aqui, ó. Viver a religião pura e verdadeira. A religião santa. Olhar pelas viúvas, olhar pelo próximo que está lhe pedindo, olhar pelo próximo que não tem nada, repartir o pão. Fisicamente e materialmente estou dizendo, repartir o pão. Nós jogamos fora no lixo, damos para o cachorro e às vezes não repartimos para uma pessoa que está necessitado. Entendeu? Então nós precisamos disso. Aqueles irmãos lá, o que eles comem? É aquilo que eles arrumam ali para comer, uma galinhinha ali do terreno mesmo, que eles criam ali. O leitinho, como disse o Adonias. Canjica, ele comeu lá na creche, tivesse uma creche lá, né? Uma escola. Aquelas criancinhas estavam lá com a professora, que nem era escola, era o centro comunitário, que ela fez uma escola, uma parte da escola, para ensinar os alunos ali, que é muito longe para ir numa escola. Imagine só. O que nós fizemos? Vamos levar os nossos netos, nossos filhos, agarrado pela mão na escola? Não, nós vamos de carrão. Porque na frente da escola, a professora vem nos atender, já leva para dentro as crianças, para ir buscar, se passou 5 minutos, já estão gritando, não vamos buscar o filho na escola. No meu tempo também não era isso. No meu tempo, a gente pegava uma bolsa daquelas de pano, botava nas costas e ia para a escola. E quando chegar, ia para o serviço. Esse era o problema. Era 2 coisas terríveis, ir para a roça e ir para a escola. Tinha coisa pior. Mas tinha que ir. E hoje lá estão dessa maneira. Nós não mudou a vida, a nossa vida mudou. Nossa vida ficou esplêndida agora, ficou bênção. Só temos que agradecer a Deus. Carro na porta, nem mais na rua para buscar um carro, já não vai estar dentro da garagem. O que nós queremos mais, irmão? Medite comigo, nós vamos orar agora, para terminar o culto. Pense comigo. Eu estou juntando um tesouro, pastor, para quê? Eu faço uma pergunta. Se você já tem o que sobreviver, tem o saláriozinho, tem o seu trabalho, você já tem isso, para guardar tesouro na terra? A traça vai chegar, meu irmão. A ferrugem vai comer. Não, vou preparar, tem que preparar a alma. Prepara a alma. Se você tem um salário para comer, para viver, para andar bonito como você anda aqui, cuida agora bem da alma. Eu sempre falei e falo, não sei se eu falei aqui, mas em alguns cultos fúnebres eu tenho falado. Não quero falar em fúnebre agora porque é perigoso, né? Está morrendo tanta gente.
Mas o catecismo na Igreja Católica, quem foi bem católico aqui? Foram, né? Tem a porção de irmão bem católico aqui. O que diz ali uma frase ali no catecismo? Que era perguntado na escola para nós também. Para que vivemos na terra? Vivemos na terra para salvar a nossa alma. Pronto. Resolvido o problema. Agora temos que salvar a nossa alma de uma maneira digna diante de Deus. Salvar a nossa alma não condenando ninguém. Salvar a nossa alma dizendo que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que nós temos o Espírito Santo que nos consola, nós temos o amor de Deus na nossa vida, que nós não olhamos atravessado para o nosso irmão, que a nossa vida é uma vida para tomar de Deus, fazer igual a Ana diz, tomar de Deus, entregar para Deus. Que oração de Ana, como é que se diz, que referência daquela mulher. Senhor, eu te peço um filho, mas não quero para mim, eu quero para entregar para ti. Que referência. E hoje nós mentimos muito. Tem tanto crente mentiroso, irmãos. Estou pelo rádio, mas não tem problema, quem sabe aqui estão me ouvindo. Tem tanto crente mentiroso hoje. Por quê, pastor? Porque ele diz, Senhor, se tu me abençoares, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Quando ele começa a ser abençoado, E isso aí, é uma irmã lá, esposa de um pastor Jorge, deu um testemunho dessa maneira. O pastor está dizendo, nós vimos hoje de manhã ali. Ela disse, Senhor, disse para o marido, vamos parar. Chega. Muito sofrimento. A irmã, como? Clemência, né? Tá bom. Quando ela estava pensando dessa maneira, veio a enfermidade no filhinho dela de 3 anos. Tinha 3 anos, uma enfermidade. Vai para o médico, vai aqui, vai ali, vai acolá, vai tal. E os médicos disseram que ele não ia mais andar. Ia ficar paraplégico, não é isso? E não sei mais o que e tal. E ela lembrou na hora, levou-me como menino no hospital, lembrou na hora que tinha pecado contra Deus. O que eu fui dizer? Agora o meu filho está nessa situação. E o que é que ela fez? Voltou atrás com a palavra, se arrependeu, o filho foi curado e hoje estou servindo a Deus. E ela disse, nunca mais quero pensar nisso. Não foi o que ela falou? Nunca mais quero pensar nisso, em dizer que vou parar. Meus irmãos, vamos orar a Deus. Mas vai para casa pensando nisso. Oferece mais do que tem para a casa de Deus, para nós levar mais. Tem tanta gente, tem tanta gente clamando por misericórdia em Sara. Parece que Sara é assim uma igreja de uma cidade de 2 milhões de habitantes. Que Deus faz, né? Que Deus faz. Deus pega as coisas. Deus pegou o Camboriú, minha terra. Agora fizeram uma igreja muito linda, reformaram, muito bonita. Mas naquele dia eu disse, pastor Cisino, o senhor não conheceu como eu conheci essa igreja aqui. Ele disse, eu não conheci? Estou 35 anos aqui. Pois é. Mas quando eu era jovem, era pequeno, eu vi essa igreja aqui com uma vara calçada lá para a igreja não cair e outra no meio da igreja, sustentando o forro. E hoje nós temos aqui nessa beleza, pastor. Ele disse, isso eu não vi mesmo. Isso eu não vi, agora eu vi. Um monte de carroça de cavalo na frente da igreja, para levar o povo embora. Os crentes moravam muito longe. Hoje você não vê nem carro velho, quanto mais cavalo. E o que Deus fez daquela igreja, daquela cidade? Um celeiro, por quê? Por causa da missão. Só por causa da missão, irmão. Foi só por causa da missão. A revelação que Deus deu àquele homem de Deus, que está ali, o pastor Cisino Bernardino. Até por isso temos que orar por ele. Parece que ele está internado nos Estados Unidos, né? Ele foi... Viria hoje? Ele foi aos Estados Unidos e ficou mal lá. O pastor Cisino está muito mal, muito malzinho, como se diz, né? Nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão. Está muito fraquinho, muito qualquer coisinha. Pegar uma friagem não dá mais para ele. Está difícil. Mas Deus vai dar graça. Mas foi um pioneiro
pioneiro da obra missionária nesse Brasil, naquela cidadezinha que não tinha nada, mas hoje é uma potência espiritual, uma potência. Se vocês ir lá ver a igreja, ver as coisas por ali, por roda da igreja, vocês vão ver como é que acontece isso. É Deus abrindo os céus e mandando recurso, fazendo prosperar os homens dali, as coisas dali, e Deus abençoa também. E agora Deus tem olhado para Içara. É uma referência para fora. Vocês são de Içara. Tá. Meu Deus, Içara é um celeiro, Içara é não sei o quê. É só que nós ouvimos. Mas não vamos ficar orgulhosos com isso e dizer, não, vamos parar, vamos aqui, tá. Nós temos uma benção. Tá uma benção. Não, Senhor, cada vez mais, sempre prosseguindo no Senhor, como dizia o pastor saudoso da memória, o pastor Aguinaldo da Costa, ele cantava o hino, sempre melhorando no Senhor. Corinho, né? Sempre melhorando. E nós temos que sempre melhorar. Vamos orar, irmãos? A hora chegou, 9 horas. Sei que agora nós estamos em horário de verão. O pastor Jamil também está enfermo em Portugal. Nós temos que orar muito. Hoje de manhã nós fizemos uma oração forte, como diz o irmão. E o pastor Marcos sugeriu para no sábado, antes do congresso, sábado dia 8, nós fazermos um jejum e uma campanha de oração por Portugal. Cada um que vai para lá dá qualquer coisa, né, fica doente. E o pastor pastor Jamil, o que ele está sentindo? Sim, está com nódulos no corpo, está com problema, e isso aí não é bom. Então, nós vamos pedir a Deus misericórdia. Amém? Para Deus expulsar, porque ali em Portugal, mas é Portugal, abandona aquilo lá, irmãos. A alma não se abandona. Bota na sua cabeça que a alma não se abandona. Eu já tive aqui de pastores ao nosso redor aqui, que falou um dia desse agora para mim, pastor, por que você não abandona esse negócio em Portugal? Só dá trabalho. Eu digo, a alma não se abandona, meu irmão. Onde tem uma alma, nós temos que estar lá cuidando. Não é isso? Onde tem uma alma, nós temos que estar lá cuidando, alimentando, dando trato como fosse uma ovelha. Não se abandona. Agora o diabo é terrível. Ele está botando coisa, adoecendo. O pastor Jair ficou doente. Graças a Deus que Deus deu a recuperação. O Jean teve lá, passou dificuldade, porque não é fácil. Agora o pastor Jamil está com enfermidade também. Então Deus é poderoso para guardar o nosso depósito e também fazer a obra na nossa vida. Vamos orar? Vamos se unir? Eu queria que os obreiros descessem aqui para a bondade. Os obreiros estão aqui, fiquem mãos levantadas para a igreja. E a igreja de Deus vai orar nesse momento por essas obras. Pastor, não tivemos culto de doutrina, nós tivemos. A doutrina é grande para o nosso coração nesta noite. Eu tinha uma palavra aqui da Bíblia, mas nós tivemos uma doutrina grande nesta noite. Feche seus olhos e creia agora no milagre de Deus. Senhor nosso Deus, nós falamos tanto de missões nesta noite. A obra maior que tu fizeste na terra. A obra maior que tu fizeste na terra, porque foi um missionário intocável. Tu foste um missionário intocável na terra, cumprindo, Senhor, aquilo que o próprio Deus mandou fazer. E agora nós temos tomado esta missão, Senhor, que é muito grande. Aleluia. E nós temos visto nesta noite, Deus, como é que a missão nos interiores, como é que a missão nestes lugares tremendo. Ó Deus querido, tu usa de misericórdia, Senhor, com esses missionários que estão lá trabalhando, Senhor Jesus. Usa de misericórdia, Deus, porque não é fácil ele estar naqueles momentos, nessas dificuldades da vida, mas tu és o Deus que visita cada missionário. E nós queremos de norte a sul, de leste a oeste, neste momento pedir por todos os missionários que estão fazendo a tua obra, que faça, Senhor, com tranquilidade, com graça de Deus, que o Espírito Santo possa visitar as suas vidas e eles possam ser recompensados por ti.
Vai lá em Portugal agora, Senhor, tira todos os nódulos, tira todos os problemas do pastor Jamil. Faça uma obra na vida dele. Revela sobre ele agora a tua bênção. E dá nesta noite, Senhor, a cura para ele testemunhar, nem que seja por telefone, mas testemunhar aqui para nós que Deus o curou, que o Espírito de Deus visitou ele nesta hora. Senhor Jesus, usa cada crente para fazer missão nesta noite, Senhor. La chamassuri anda lamachais. Oh, Deus, dá saúde ao pastor Cizino, Senhor. Dá saúde ao pastor Cizino para que ele possa continuar fazendo a tua obra, Senhor. Lamassuri anda chaimas. Oh, Espírito Santo de Deus, dá-nos saúde e graça para fazermos a tua obra, Senhor. Oh Deus Pai, nós te louvamos nesta hora e pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.